Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e vamos, entrar, continuar a programação nossa, hoje dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, de luta, vamos entrar na programação, para ainda para conversar ainda algumas questões a respeito, da educação, principalmente da reabertura das escolas, A gente tá nesse momento bastante complicado na educação, né? Onde os governos, querem reabrir as escolas, independente da situação onde se encontra a pandemia, e a gente está tratando esse tema já faz algum tempo, Vamos continuar tratando, Porque a gente entende a importância, dessa discussão, E acho que é isso aí, E para a gente conversar hoje, a gente trouxe aqui o professor Edionel, Para poder falar o que ele acha, e as impressões dele. Professor, por favor, antes da gente começar, se apresente. Olá para todos, né? Uma saudação especial às mulheres de luta, né, que tem muita luta aí pela frente, né? A nossa sociedade, infelizmente, ainda não reconhece o papel da mulher, não é? E não reconhece a necessidade da igualdade, né? Uma sociedade machista, misógina, mas estamos aí ao lado das mulheres lutando para que essa sociedade mude. Meu nome é Ed Noel, eu sou professor de filosofia da Rede Estadual de São Paulo. Atualmente eu estou trabalhando em duas escolas na cidade de Paraibuna, não é? Mas eu sou originário aqui de São José dos Campos, né? Inclusive onde é a minha sede, o meu cargo no estado é aqui em São José dos Campos. Sim. Então, professor, para continuar, então, para a gente começar, a nossa conversa, eu queria que você falasse para a gente, se a escola, as escolas hoje estão preparadas ou não para, para uma possível retorno, já está acontecendo, Como que anda a situação da educação pública, né? Na educação estadual nesse momento difícil de pandemia. Pois é, Guilherme, a gente tem uma difícil escolha aí, né? Porque a gente entende que muitos alunos não têm recursos tecnológicos para aula à distância, conforme estava sendo proposto. Mas, por outro lado, a gente também sabe que as escolas elas não têm as condições para receber alunos e professores ou funcionários por conta de que não existe, muitas vezes, nas salas a ventilação adequada, ou então não existe as condições necessárias para o espaçamento, ou então não tem o álcool em gel como deveria ter, ou não tem máscaras suficientes, né? Eu acho que o problema pior de todos é essa questão da máscara, né? Por que eu penso isso? A gente andou vendo algumas reportagens sobre a questão do uso da máscara. A OMS no começo disse que não era necessário usar máscara, né? Depois ela disse que poderia usar máscara de pano, e agora, com as novas cepas do vírus, já está se colocando em dúvida a eficácia, né, da máscara de pano, e o correto é utilizar as máscaras profissionais N95. Mesmo essas máscaras profissionais, elas não têm 100% de eficácia, né? Ela tem uma eficácia aí que chega perto de 100%, mas mesmo assim a pessoa pode se contagiar. A gente teve uma discussão esses dias com algumas pessoas, né? E essas pessoas diziam, mas por que o pessoal da escola não quer voltar, né? Porque o pessoal da farmácia está trabalhando, o pessoal do supermercado está trabalhando, por que o pessoal da escola não volta? Por conta dessa deficiência, né, da máscara e da questão da ventilação dentro das escolas. E a outra questão também é que dentro de uma farmácia ninguém fica 3 horas, né? 3 horas e meia
atendendo um cliente, né? Ou 4 horas, né? Como acontece na escola, às vezes 5. Você não fica esse tempo inteiro com uma pessoa, né? As pessoas circulam, ficam lá 10 minutos, 15 minutos, circulam, e na escola não acontece essa circulação, né? Então, o que acontece? Já se sabe hoje que o vírus fica no ar, então, se tiver uma só pessoa infectada, vai infectar toda a escola, né? Ou pelo menos infectar as pessoas que estão ali naquela sala, né? E isso propiciando que se espalhe a infecção pela escola toda. E, além disso, ainda tem a questão do transporte, né? Porque as pessoas indo à escola têm que utilizar transporte, então o transporte também é um vetor aí, um lugar de alto índice de contaminação. As pessoas têm que circular mais nas ruas, né? Então, a volta à escola prejudica muito a questão do isolamento social em diversos aspectos. Então, no momento agudo da pandemia, como esse que a gente está vivendo, é realmente um risco desnecessário que as pessoas estão correndo, né? Apesar da gente compreender toda a dificuldade que é o aluno não ter aula presencial nesse momento. Mas, infelizmente, devido à pandemia, não era para ser assim, não era para ter aula presencial. Você acredita que existe uma pressão das escolas particulares para um retorno? Olha, Guilherme, eu acredito que esse é o grande motivo, né, desse retorno das escolas estaduais, porque não existe outra explicação, né? O governo, mais do que ninguém, é ciente das condições ruins que as escolas têm, da falta de estrutura e tudo mais, seja o governo municipal, o governo estadual, né, que nas escolas não tem internet, não tem computador, né, ou se tem, não é suficiente para todo mundo, né, mesmo colocando essa quantidade menor de alunos, como foi proposto, de 35%, não atinge, né? A escola não tem infraestrutura nem para receber esses alunos. Então, a única explicação que a gente tem é realmente essa pressão dos empresários do setor da educação, né? Que, tendo em vista que estão tendo aí uma debandada de clientes, né? Uma debandada de alunos por conta da pandemia, né? E também estão tendo aí a dificuldade de receber as mensalidades, porque muitos pais estão questionando, né, o preço das mensalidades por conta de ser ensino remoto, né, e não presencial. Então, eles querem forçar de todo jeito aí o retorno. É uma das explicações, viu, Guilherme? A outra questão também é esses governos negacionistas que acreditam que, colocando a escola para funcionar, né, fazem as outras áreas da economia também ficarem mais livres para funcionar, né? As pessoas podem deixar seus filhos na escola e poderem ir trabalhar, né? Então, o interesse é esse só, é na produção de trabalho, é na movimentação da economia, e está se esquecendo do risco que as pessoas estão correndo dentro da escola e no caminho para a escola, enfim. Professor, a gente sabe, né, da precarização principalmente da educação pública, né? A gente sabe que Sim. deveria ser direito, né? E não é por conta, né, que existe uma política por trás disso, né? Eu também já fui professor, já também, né? Embora não pareça, né? Eu já dei aula na escola pública, né? E a gente sente e nota, né, como que é a situação, né? Eu queria que você explicasse um pouco para o público, né, o que se deve a essa precarização, né? Qual é essa política, né, de Estado que precariza, né, a educação? Então, Guilherme, o Darcy Ribeiro, nos idos dos anos 80, né, ele, numa palestra que ele deu, ele falou o seguinte, que o desmonte da educação pública brasileira é um projeto, né? Muitas vezes as pessoas falam, incompetência do governo e tal. Não, na verdade, manter as pessoas sem cultura, sem esclarecimento, é um projeto de colonização do país, né, que nunca acabou, né? O Brasil ele cresceu economicamente em alguns aspectos há alguns anos, né? Mas ele sempre se manteve como produtor de commodities, né? O Brasil não desenvolve tecnologia. E hoje ainda está acontecendo o desmonte, né, da indústria nacional. A gente vê aí com
com a negociação que estava sendo feita em torno da Embraer, né, que fracassou, mas isso não vai ficar assim, provavelmente vão fazer de alguma forma para desmontar a indústria brasileira, né? Então a ideia é que nós fiquemos sempre, vamos dizer assim, fora dos países que produzem tecnologia, que a gente produza só commodities, vamos dizer assim, que é o lugar que o Brasil ocupa na economia internacional, que faz com que as políticas de educação aqui no país não propiciem o desenvolvimento, né, tecnológico, o desenvolvimento educacional, e por isso que não existe um investimento em educação no Brasil, né? Por isso que não existe uma cultura de fomento da pesquisa, né, da ciência. Isso começa de baixo, desde o ensino básico, né, até as outras áreas do ensino. A gente tem, por exemplo, o salário do professor no Brasil, né, um dos mais baixos do mundo. E a gente tem essa precarização do trabalho docente, né? E isso já de muito tempo é assim, né? Só não é pior porque os professores se organizam em lutas, fazem greve, muitas vezes conseguem sensibilizar a sociedade, mas, infelizmente, né, com a precarização total do trabalho do professor que acontece hoje, né, com professores, inclusive, trabalhando sem direitos básicos, né, de fundo de garantia, de férias, enfim, né, que é o trabalhador, o professor substituto, o professor temporário, né, que dá aula como qualquer outro professor, mas que ganha bem menos ainda, e nós temos aí um percentual considerável de professores nessa situação. Então, isso inviabiliza até hoje as lutas dos professores por melhores condições e tudo mais, né? Porque se o professor faz greve, aí coloca um professor temporário que vê nisso uma oportunidade de ter um salário, né? E muitas vezes inviabiliza, inclusive, e faz com que a sociedade nem perceba que está acontecendo uma greve ou algo assim. Não é? Então, por isso, a educação está afundando. Né? Dependendo dos nossos governantes, aí, vai afundar cada vez mais, né? Se não houver realmente uma mobilização da sociedade no sentido de defender a educação pública. Sim, a gente sabe que existe uma greve sanitária, né? Principalmente na rede estadual, né? Onde que os professores estão se organizando contra o retorno, né? E eu queria que você fizesse uma avaliação, né, do que dessa greve sanitária, qual que é a sua opinião, né, como que você está enxergando esse processo. Né? Eu queria que você falasse um pouco mais. Viu, Guilherme? Foi uma proposta importante do sindicato, né? Essa greve em defesa da vida, eu achei válida, mas o que acontece? Muitos professores, como eu disse, estão numa situação bastante precária. Se o professor não dá aula, ele não recebe o salário, né? Se bem que eu estou fazendo a greve sanitária, provavelmente eu vou ficar sem salário também. Mas o fato é que muitos professores têm medo, inclusive, de perder o emprego, porque ele não é um professor efetivo, né, do Estado, ele é um professor contratado. E aí o que acontece? Muitos professores continuaram trabalhando, mesmo com todo o risco, mesmo correndo, se arriscando, né, a pegar Covid e sofrer todas as sequelas, né, e inclusive vir a falecer, como tem acontecido, né, de professores que infelizmente aí perderam a vida em decorrência da contaminação da Covid. E aí, o que acontece? A greve não está aparecendo, né? Não está aparecendo. As escolas que estão tendo atividade presencial, né? Não são todas, mas as que estão tendo, estão colocando professores nessa situação, né? Nessa condição de professores precários, né? Para estarem trabalhando, não é? Então, você tem também uma quantidade grande, aí, em torno de 25% dos professores do Estado, do efetivo, que está trabalhando remotamente por conta de ter comorbidades, né? Então, fica até difícil você saber quem está de greve e quem está afastado por ter comorbidade, né? Então, a greve ficou, assim, um pouco invisível, vamos dizer. O Estado, ele sabe quem está de greve, mas dentro da escola mesmo as pessoas não sabem quem está de greve ou quem está em greve ou quem está afastado,
não é? Então a greve acabou, assim, no sentido de ser um movimento de protesto, vamos dizer assim, de conscientização, ela acabou não surtindo efeito. Agora, no sentido de preservar a vida dos professores que viam o risco de ir para a escola e se contaminar, a greve foi importante, foi bastante decisiva. Eu mesmo, se não fosse a greve, eu estaria obrigado a ir da escola, né? E correndo o risco de me contaminar minha família, enfim, né? Porque, como eu já disse, eu entendo que na escola não existe um ambiente adequado para você se proteger da infecção, mesmo tomando todos os cuidados, usando máscara, face shield e tudo mais, devido ao fato de você permanecer num contato longo com pessoas que podem estar contaminadas, né? Sim, e professor, você falou, né, da questão dos contratados, né? Eu fui, por exemplo, um professor contratado do estado, né, o chamado categoria O, né? Eu queria Categoria que 1. eu queria que você falasse um pouco mais como que funciona essa questão. Então, o professor categoria O, ele ainda está um pouco melhor do que o professor categoria V. No estado existem uma sopa de letrinhas, né? Tem uma amiga nossa, Gleusa, que ela fala dessa questão da sopa de letrinhas. Você tem o categoria A, né? Que é o professor efetivo, tem o categoria F, que é um professor que era categoria O, né? Contratado e virou efetivo, né? Sem ter passado pelo concurso. Você tem o categoria O, que é o professor que é contratado, mas ele é contratado para ficar um período substituindo um professor, né? E você tem o categoria V, que ele é o professor eventual mesmo, que ele é o professor que pega aulas livres, né? Um professor quando falta ou acontece alguma coisa, e ele só recebe por aquela aula que ele deu, né? Ele não recebe 13º, não recebe férias, não recebe nada. E a gente vê também o professor categoria O um contrato precário, né? Porque o professor categoria O ele fica um tempo do ano sem receber, né? Ele pode perder as aulas a qualquer momento, ele está com a aula lá, de repente um professor efetivo muda de escola, esse professor categoria O ele perde a aula dele sem mais nem menos, né? É um professor que ele dá aula como todos os outros professores, tem que fazer todos os cursos que os outros professores fazem, mas ele é um professor que vive numa situação sempre de expectativa. Será que amanhã eu vou estar com o meu cargo lá no lugar? Será que amanhã eu vou conseguir dar aula? Né? Então, eu acho que essas letrinhas que o governo fez aí, que o governo colocou, essas formas de contratação, elas acabaram por enfraquecer muito a categoria dos professores, né? Porque o que acontece, o professor categoria O, de certa forma, ele depende que o professor efetivo não esteja na escola para ele poder trabalhar, né? Então é bom para ele, por exemplo, que exista uma greve ou que exista alguma coisa assim, para ele poder ter o tempo dele de trabalho. E o professor categoria V, a mesma coisa. Então, isso criou uma disputa na própria categoria, né? Um professor torcendo para o outro não ir e tudo mais, né? Dividiu a categoria. Então, eu acho que o Estado, nesse sentido de fazer com que os professores perdessem força, foi bastante habilidoso, né? Ao criar essas categorias. Né? A única forma de ingresso no Estado deveria ser pelo concurso, né? Eu creio que qualquer professor que fosse lá fazer o concurso, né, estudasse para o concurso, fizesse o concurso, conseguiria passar, entrar no Estado, porque existe uma defasagem grande de quantidade de professores. Entretanto, o Estado prefere, né, contrariando a Constituição e tudo mais, né, que coloca que a forma de alguém entrar para um cargo público é através de concurso, criou essas categorias de professores por contrato, que acabou por prejudicar e muito os próprios professores, né? Tanto os efetivos, quanto categoria O, quanto categoria V, enfim, como também a educação como um todo, né? Eu acho que teria que ser revisto isso, né? E ser cumprida a lei no que tange aqui a única forma de ingresso é o concurso. Mas e aí, como é que faz com o professor que é categoria O hoje? Manda ele embora, né? Não, eu acho que não. Eu acho que se o professor já tem aí, eu conheço professores categoria O que já tem 15, 20 anos de efetivo trabalho no Estado. Então, esse professor precisa de fazer concurso para mostrar que ele é
capaz de ser professor? Não, ele pode ser, com certeza, né, elevado à condição de funcionário estável, né, de alguém que não pode ser mandado embora, que tenha todos os direitos, né, porque ele já está mais do que provado que ele sabe trabalhar, né, e a função do concurso é essa. Agora, aí daí para frente, todo funcionário contratado por concurso, conforme diz a lei, conforme diz a Constituição. Né? Sim. E em relação à questão, né, do sindicato, como que você avalia, como que o sindicato está atuando nesse momento? Então, pois é, eu sou conselheiro da APOESP, né? Eu sou conselheiro regional eleito, né, da APOESP, e sou suplente de conselheiro estadual, né? A APOESP ela faz uma votação entre os professores para escolher seus representantes. E dessa forma a gente está como conselheiro. Só que eu faço parte da oposição, né? Eu faço parte de um coletivo, que é o coletivo Reviravolta na Educação, e a gente não participa da administração do sindicato, né? A gente participa dos conselhos, a gente coloca a nossa opinião de como deve ser a política que o sindicato vai desempenhar, mas quem comanda a política do sindicato é a articulação sindical, né? Que é uma corrente ligada à CUT, ligada cuja a presidente do sindicato hoje, que faz parte dessa corrente, é a Bebel. Né? A Bebel ela é deputada estadual, ela acumula o cargo de deputada estadual e de presidente da POSP. E, infelizmente, isso tem desmobilizado ainda mais a categoria dos professores, né? Porque acaba direcionando a luta que os professores sempre foram, vamos dizer assim, engajados, que sempre fizeram uma grande mobilização, né, no sentido de reivindicar melhores condições e tudo mais, acabou sendo tudo encaminhado ou para o legislativo ou para o judiciário. Né? Tudo bem que nós estamos agora em época de pandemia, as manifestações de rua são bem mais complicadas, né, bem mais difíceis e tal, além de não serem recomendadas, mas já de algum tempo, né, as demandas dos professores têm sido encaminhadas dessa forma, ou o judiciário ou o legislativo, e a gente só tem obtido, infelizmente, derrotas. Né? A gente, inclusive, já vai para 6 anos sem nenhum tipo de reajuste no salário. A gente faz cursos, faz provas, faz um monte de coisa, também não acrescenta em nada no salário, aumentam descontos, né? Desconto da assistência médica, desconto da previdência, desconto tudo aumentando, aumenta a carga de trabalho, né? Cada vez a gente tem que fazer mais relatórios, mais trabalhos, né? Agora, então, pelo trabalho remoto, você não tem hora para trabalhar, né? Toda hora você tem algum aluno, tem alguma demanda que você tem que atender, é um relatório, é uma reunião, ou seja, né? Cada vez pior o trabalho do professor. Né? Infelizmente, muitos professores aí têm adoecido, né, por conta do excesso de trabalho, né, assim, problemas psicológicos, né, aquela síndrome de burnout, né, que é o desinteresse total do professor pelo trabalho, pelo desempenho, às vezes até pela vida, né, que tem levado alguns professores, aí, infelizmente, a suicidar-se, enfim. Né? Então, é uma situação muito, muito triste, e eu acho que o sindicato tem muito a ver com isso, né? A partir do momento que desmobilizou os professores e passou a levar os professores a acreditarem que através do judiciário ou através do legislativo a gente iria conseguir alguma vitória, né? Mas já aconteceu de ganhar, né? 10,15%, a gente teve um aumento aí, foi concedido em todas as instâncias, mas até hoje não levou, porque segundo o Superior Tribunal de Justiça, né, aliás, o STF, né, poderia ferir a lei de responsabilidade fiscal, então barrou. Mesmo a gente tendo ganho em todas as instâncias, a gente não levou. Né? Então, realmente, o que restava para nós seria fazer a mobilização popular, mostrar para a sociedade a situação caótica em que se encontra o professorado, mas, infelizmente, o nosso sindicato não está com força para isso, já faz algum tempo. Sim, e eu queria que você aprofundasse um pouco mais essa questão do sindicato, né?
O que se deve o sindicato não estar com força? Assim, alguns professores vieram aqui também, antes de você, e falaram da burocratização do sindicato. Eu queria que você falasse um pouco em relação a isso. Então, eu tenho por burocratização isso aí também. De repente você tem um grupo de pessoas que se afasta das demandas dos professores, né? A presidenta, a presidente do sindicato já faz 20 anos que ela está lá, né? Há muito tempo ela não pisa dentro da sala de aula. Então é difícil, porque elas passam a viver uma outra realidade, né? Então elas não sentem mais a dor do professor, devido a esse afastamento, né? Essa distância. Ela tem um estilo de vida que não corresponde mais ao estilo de vida que um professor tem, né? Ela não tem as despesas que o professor tem, ela não tem os problemas salariais que o professor tem. E aquelas pessoas que hoje estão no sindicato, que fazem parte dessa cúpula, da mesma forma, eles não têm mais as demandas que o professor tem, né? Ele não tem mais que conviver com o aluno, ele não sofre mais pressão do diretor da escola, ele não tem mais o problema do olerite, né? Porque os descontos dele são diferentes, ele não precisa de ter a preocupação que o professor tem, ele tem ajuda de custo para gasolina, para o telefone, para o alimento, enfim, né? Outra vida. Então é isso aí que a gente chama de burocratização. Aí essa galera cria um esquema para não sair mais dessa vida, né? É, eles conseguem, né? Investem bastante na questão da propaganda, né? Eles investem bastante na questão do convencimento, né? Principalmente de professores aposentados, de que o sindicato está muito bem, que o sindicato está maravilhoso e que essa equipe deve continuar, né? E assim eles vão prevalecendo e permanecendo ali, né? Independentemente de quem esteja do outro lado fazendo campanha ou dizendo qualquer coisa, né? A gente da oposição, a nossa votação gira em torno de 30%, né? Então a gente não consegue mudar, não existe essa rotação no poder, né? Não existe essa troca, né, de quem está no comando já há muito tempo, né? Uma hegemonia que se estabeleceu dentro do sindicato. E isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim porque existe uma acomodação, né? Para essas pessoas está tudo lindo, maravilhoso, eles não querem que mude, né? Então isso também faz com que eles não queiram arrumar inimigos, por exemplo, com o governo, que eles sejam muito incisivos nas coisas que eles falam do governo, porque, de certa forma, eles tendo uma boa relação com o governo, né, eles sabem que eles vão conseguir apoio, né, quando a situação apertar. Né? Então, eles pensam em manter o poder, em manter a sua estabilidade, vamos dizer assim, né, nos processos aí dentro do sindicato, e se esquecem da categoria. Né? Isso não quer dizer que eles façam tudo errado o tempo inteiro. Né? Por exemplo, essa questão de chamar a assembleia e votar a greve sanitária, eu achei muito acertada. Né? Mas, por outro lado, eles acertam menos do que deveriam, né? Justamente por estar longe da classe, por estar longe da categoria, por não reconhecer as dificuldades que os professores têm no seu geral, no seu contexto. Né? Então, isso é prejudicial. Eu acho que é nesse sentido que a burocratização, isso, infelizmente, é uma constante nos sindicatos, né? Não só dos professores, mas nos outros sindicatos pelo país, né? A burocratização ela prejudica muito a classe trabalhadora, né? Demais a classe trabalhadora. Então nós tínhamos que pensar uma nova forma de sindicato mais democrático, né? Mas infelizmente o que temos para o momento é esse. Sim, e o próprio fato, né, da Bebel, né, ser eleita deputada estadual e também tá na presidência do sindicato também mostra um pouco isso. Até porque que eu acho também, posso estar errado, que a POSP não permite isso, né? Ou pelo menos na Então, minha época eu não não tenho, permitia.
Eu não tenho conhecimento do Estatuto, porque teve algumas alterações no Estatuto, a gente participou do último congresso, e as votações que aconteceram no Congresso foram assim, por bloco, né? E a gente acabou não discutindo algumas questões. Então, eu confesso a você que essa parte do Estatuto eu não li, se permite ou não permite. Mas como, vamos dizer assim, ninguém questionou, eu acho que permite. Porque as discussões que a gente tem dentro da POSP, esse questionamento não foi levantado nunca, né? Por ninguém da oposição, nada. Então, eu acho que o Estatuto atualmente deve permitir, o que é um absurdo, né? Eu concordo com você nesse sentido, não deveria permitir, né? Eu acho que a pessoa é uma coisa ou é outra, né? Não dá para tentar conciliar essas duas coisas que eu acho que são muito importantes e também muito desgastantes, né? E às vezes conflitantes, né? Porque às vezes existem alguns acordos que são feitos dentro da Assembleia Legislativa, né? Que acabam prejudicando a categoria, né? Eu acho que muita greve aí, muito movimento que a gente começou, eu acho que acabou assim, dentro com acordos lá dentro, né? Que acabou nos prejudicando, né? E de certa forma, para que houvesse lá uma determinada votação ou alguma coisa que às vezes nem diz respeito à categoria dos professores. Então, lógico, né, não posso dizer, foi isso que aconteceu, aquilo que aconteceu, mas eu imagino que, né, a política, da forma como ela é conduzida, né, principalmente aqui no nosso país, a maneira de fazer política, né, esse toma lá, da cá, eu acho que muitas vezes nós somos moeda de troca aí. Eu acho que isso explica muita desmobilização do sindicato, isso explica alguns absurdos aí que a gente vê nos movimentos, né? Infelizmente. Agora, mudando um pouco de assunto, né? Vamos falar um pouco, né, do ensino híbrido, né? Tá na moda, né, de falar do ensino híbrido. Metade vai para a escola, outra metade fica em casa assistindo aula em casa. O que você me falasse um pouco em relação a isso, né? Porque eu acho meio esquisito, né? Se é para ficar, se é para ficar, né, nisso, né? Poderia, né, fazer tudo em casa, né? Então, eu estou rindo para não chorar, viu? Porque essa história do ensino híbrido é de arrepiar, viu? Porque olha só a vida do professor. Eu tô só no ensino de casa, né? No ensino remoto. Mas se eu tivesse no ensino híbrido, eu teria que dar aula, né, lá presencialmente, depois chegar em casa, preparar a aula remota e tal, e preparar as atividades remotas. Ou seja, eu trabalharia 2 vezes, né? Então, esse ensino híbrido assim, o cara, sabe aquele moedor de cana, que o cara moe a cana, depois ele dobra o bagaço e passa de novo? Esse ensino híbrido está fazendo mais ou menos isso com o professor, né? Que já está moído, já está ralado, né? Aí o governo está dobrando o professor no meio e passando no moedor de novo com esse ensino híbrido, né? Porque a gente já está com um salário super defasado, né? Aumentou a nossa carga horária, a gente passou a ter mais tempo de dedicação aí, a atividades coletivas, né? O famoso ATPC. A gente aumentou o número de ATPCs, não mexeu no salário nem diminuiu o número de aulas. Diminuiu 5 minutos de cada aula e aumentou mais 2 aulas por dia, né? Então, a gente aumentou a carga horária. Agora, com o ensino híbrido, você passa a ter também um tempo de trabalho em casa, né? Que você tem que preparar a aula para o aluno, corrigir as atividades online que o aluno fez, e depois, na sala de aula, você tem que dar aula de novo, você tem que explicar para o aluno as coisas que ele não entendeu. Quer dizer, agora é 24 horas ligado, né? É um absurdo isso aí, né? Enquanto não for regulamentado a maneira correta como deve funcionar, o tempo de trabalho do professor e tudo mais, vai ter muito professor se arrebentando de trabalhar, muito mesmo, né? Se os professores já estavam adoecendo, acho que com o advento do ensino híbrido aí, a possibilidade dos professores terem crises nervosas e estresse, estafa, e outros problemas aí relativos à depressão e tudo mais, acho que vai aumentar muito, viu? Porque é muito trabalho, muito mesmo. Sim, e em relação, então, ao que precisaria para ter um retorno seguro, então, nas escolas? Vacina para todos.
né? Não tem outra solução, porque, veja bem, tem algumas propostas aí de vacinar apenas os professores. Mas se você vacina apenas os professores e os alunos, e os pais dos alunos, e os familiares, enfim, não são vacinados, então você tem uma circulação dentro da escola e fora da escola dessas pessoas tendo contato, e aí o vírus, conforme ele vai se multiplicando, vão surgindo variações, né? O vírus vai se adaptando. Então, logo pode surgir aí uma cepa que consiga driblar a vacina, né? Então, o fato do professor estar vacinado não vai adiantar nada se não tiver vacina para todos. Eu não estou colocando assim, eu estou colocando essa perspectiva só do ponto de vista daquele que acha que o professor, estando vacinado, está resolvido o problema, né? Para ele. Mas a gente não pode pensar assim. Ou é vacina para todo mundo, ou não adianta ter vacina, né? Não adianta ter vacina. Inclusive, esse passo de tartaruga que o Brasil está tendo na questão da vacinação, né? A gente não chegou a 4% da população ainda, não sei nem se passou de 3%, eu acho que passou um pouquinho. 3,88%. Então, está chegando nos 4%, né? Tá Mas isso não é suficiente, isso não é suficiente de jeito nenhum, porque o vírus está circulando, e ele está se multiplicando, e ele está passando por mutações e tal, e estão surgindo variações diversas aí do vírus, né? Tem N classificações, aí um número infinito de classificações, de variações do vírus, e pode surgir uma dessas aí que consiga driblar a vacina. Então, de repente, esses 4% de vacina que teve, esses bilhões aí que foram gastos em vacina, tal, de repente não vai servir para nada, graças ao Brasil, né? Por isso mesmo, a gente tinha que ter um isolamento social bastante rígido, bastante severo, né, para conter o avanço e para as pessoas poderem, dessa forma, aliviar o sistema de saúde, que se encontra sobrecarregado no país inteiro, né, mesmo dizendo aí em contrário. Aqui o prefeito Felício Ramute está dizendo que aqui tem 60% de ocupação, mas olha só, São José não é uma ilha isolada do mundo, né? O que vai acontecer? As cidades vizinhas tendo excesso de casos e excesso de lotação, se aqui existem leitos disponíveis, obviamente a cidade de São José dos Campos deveria disponibilizar leito para atender essas pessoas, né? Mas não, o prefeito se isola e diz, não, São José pode ficar na fase laranja, não precisa avançar para a fase vermelha, porque tem leitos sobrando. Mas aí então a gente vai tomar providência quando os leitos forem ocupados, né? Então é essa mentalidade dos nossos governantes de reagir ao problema ao invés de evitar o problema que tem nos levado ao caos, né? E o prefeito Felício Ramute, aqui em São José dos Campos, é um exemplo dessa mentalidade tacanha dos nossos políticos, né? Que tem nos enterrado, que tem nos levado a essa condição aí de absoluto caos, né? E que o Dória não é diferente, né? O governador Dória, ao colocar que as aulas continuam mesmo com todas as restrições que estão sendo colocadas, mesmo com os hospitais lotados e tudo mais, demonstra também o seu negacionismo, né? Então, Ramute, Dória e Bolsonaro são farinha do mesmo saco, né? São negacionistas que não se incomodam realmente de preservar a vida da população, e o que eles querem é fazer a economia funcionar e morra quem tem de morrer, né? Então, cabe à classe trabalhadora, aos professores, aos operários, enfim, aqueles que precisam de tomar ônibus lotado, de tomar trem lotado, né? O metrô lotado em São Paulo, né? Para ir trabalhar, dizer não, né? Falar, olha, minha vida tem valor, a minha vida vale, eu exijo que eu tenha condições de ficar em casa enquanto a pandemia não for solucionada, enquanto não tiver vacina para todos. E é o que deveria ser, auxílio emergencial, né? Um auxílio emergencial que realmente atendesse às necessidades das pessoas, para que as pessoas pudessem fazer o lockdown, não precisassem sair de casa, a não ser para coisas assim emergenciais, médico, né, de emergência, farmácia, o mercado, né, e enfim, e não precisasse de estar lotando ônibus, lotando trem, lotando metrô, né, não precisasse de estar circulando pela cidade, né, e pudesse haver realmente um lockdown. Então a solução é essa, Guilherme, vacina para todos, né, e lockdown de verdade, enquanto a gente não tiver aí a população imunizada. E a gente precisa de ter pelo menos 70% da população imunizada para que consiga realmente tirar o vírus de circulação, né? E qual que é a expectativa da categoria e sua em relação à questão da vacina, né?
existe, né, muita expectativa, existe muita, né, muita esperança por parte da população, e a gente até entende por quê, né, que a gente também Sim, claro. tá torcendo, né, em última instância, para que a vacina venha, né, o mais rápido possível, porque está complicado mesmo essa situação, né? E então, eu queria que você falasse um pouco em relação a isso. A vacina ela surge como uma esperança de superar a pandemia, né? A gente sabe que mesmo a população estando vacinada, a gente vai ter que continuar usando máscara, usando face shield, né? Porque o vírus, a pessoa que está vacinada, ela continua transmitindo o vírus, né? Então, enquanto você não tiver aí uma quantidade muito grande de pessoas vacinadas, né? Você teria que ter, vai continuar tendo que ter esses cuidados de usar máscara, né? E continuar se protegendo, mesmo vacinado. E a expectativa nossa é que, de repente, aconteça alguma coisa e o governo acelere, né? Mas qual seria essa coisa? Teria que haver a quebra de patentes, né? A produção da vacina ela é enrolada porque depende de uma série de trâmites burocráticos aí para sua produção, não é? Então, existe, por exemplo, tem que existir a autorização dos laboratórios para que ela seja produzida, tem que se pagar o royalty, né, para os laboratórios que patentearam a vacina. Então, de repente, se você tem a quebra de patente, você pode produzir em larga escala sem ter que cumprir nada disso. E uma situação em que você está chegando aí a 2.000 mortos por dia, né? E a expectativa é que se chegue a 3.000 mortos por dia, segundo o Nicoleles, né? Que é um cientista que tem acompanhado de perto a situação no Brasil, e alguns secretários de saúde também já estão acenando com essa expectativa de que o número de mortes diariamente vai crescer, está mais do que justificada a necessidade da quebra da patente, né? Mas, infelizmente, a gente tem um governo que é capaz de levar as pessoas a morrerem para fazer com que o mercado funcione, para fazer com que a economia funcione. Então, essa questão da quebra de patentes é algo que não se vê no horizonte, né? Não se acena com essa possibilidade, né? Inclusive, o Brasil votou contra a quebra de patentes, né? Na reunião que teve na Organização das Nações Unidas nesse sentido, né? O Brasil votou contra a proposta, se não me engano, da Índia, né? Que propunha a quebra de patentes para que houvesse uma produção em massa da vacina, né? Então a expectativa é que a vacina chegue, né? E a gente espera que ela chegue antes do vírus sofrer uma mutação que consiga driblá-la, né? E que realmente a população fique imunizada e que a gente possa voltar a uma vida mais perto do normal que a gente tinha antes da pandemia, né? Mas nunca mais vai ser como antes, né? Porque, ao que parece, viu, Guilherme, eu não quero ser muito pessimista, né? Mas essa foi apenas a primeira pandemia de uma série de pandemias que vem por aí, porque ela é uma consequência do desmatamento, ela é uma consequência dos crimes ecológicos aí que tem acontecido, né? A gente tem entrado aí pelas florestas, desmatando, derrubando, queimando, né? Isso está fazendo com que vírus que estavam adormecidos dentro das florestas lá, eles saiam de lá e agora comecem a interagir com as áreas urbanas, né? E essa é só a primeira, né? Infelizmente, a gente vai ter que conviver com isso aí, se nada for feito no sentido realmente de uma preservação ambiental séria, né? No sentido de que realmente haja um compromisso de preservar a natureza, né? A gente vai sofrer as consequências e vão ser duras, vão ser graves, né? A humanidade realmente corre um risco muito sério aí, no sentido de não ter sido diligente, né, no trato com a natureza e no trato com o meio ambiente. Sim, em relação, você falou da quebra das patentes, então, tipo, além do fato da gente ter um governo negacionista, né, que atrapalha o processo de vacinação, né, você tem também, né, você também tem a posição que o Brasil ocupa nesse sistema capitalista, né? Então a gente tem também um outro problema que é as indústrias farmacêuticas, né?
Então, a quebra das patentes seria uma demanda que, por exemplo, a esquerda, os movimentos sociais, os sindicatos deveriam que lutar? É uma saída, né? É uma saída a quebra de patentes, por conta de que isso propiciaria que laboratórios que agora não podem produzir a vacina, né, passassem a produzir. Né? Embora a gente tenha uma infraestrutura bastante precarizada, né, no país, esses dias eu vi uma reportagem dando conta de que você tem 30 laboratórios para produção de vacinas para o gado, né, vacinas pecuárias, e você tem 2 laboratórios que produzem vacinas para humanos. Né? Então a gente vê a questão das prioridades que o Brasil tem colocado aí, né? Mas o fato é que a quebra de vacinas propiciaria que laboratórios que agora estão dedicados a outras atividades pudessem se dedicar à produção de vacinas, né, para o atendimento da humanidade de uma maneira geral, né? Porque você vê se aqui no Brasil a situação está nesse pé, né? Tem países aqui na América do Sul mesmo, né, que tem uma situação pior ainda, né? Como a Guiana, Honduras, Nicarágua, né? Que não tem nem expectativa de quando vão começar a vacinar, né? Cuba, por exemplo, se adiantou em produzir sua própria vacina porque sabia que ia ficar de fora, né? Então, Cuba que está providenciando vacinas aí para outros países, mas tem uma produção muito limitada, né? Devido aos recursos escassos, né? Então, a quebra de patente, ela surgiria como uma solução aí para atender a humanidade de uma maneira geral, não só o Brasil, né? E a gente, eu acho que é uma pauta importante que as esquerdas poderiam colocar nesse sentido, da luta pela quebra da patente, né? Porque nesse ritmo que vai, a gente chega em 2022 e não vai ter vacinado a população brasileira, né? Não vai ter vacinado a quantidade de pessoas que é necessário para que haja uma imunização. Então, é uma pauta que eu acho importante, viu, Guilherme, que se coloque aí para a esquerda, né? Mas infelizmente a nossa esquerda, né? Assim, né? A nossa esquerda também tem se preocupado com outras pautas, né? 2022 e tal lá. Eu acho que é um desligamento também, né? Da nossa realidade aqui, né? Ela não está atendendo a demanda, né? Que está colocada nesse momento tão grave, infelizmente. Né? Sim. Professor, eu vejo muito, né, a direita, né, e isso tá, pelo que me parece, está virando muito, né, o senso comum, das pessoas falarem, né, se o bar está aberto, se as pessoas estão indo para a praia, né? Por que não abre as escolas? E também escuto, né, um senso comum que, ao meu ver, é bastante absurdo, né? Que o professor está indo para a praia, o professor está indo para o barzinho, o professor está indo para um monte de lugar e o professor não quer ir trabalhar, né? Só falta, até brinco que só falta falar que o professor está indo para o fluxo também, né? É, então, eu queria que você rebatesse esse tipo de argumentação, né? Que a gente Esse escuta argumento, né? muito, né? Das pessoas que defendem a reabertura, né, ou a volta do ensino presencial nas escolas? Então, né? Quem vai para o bar, né? Vai para o bar geralmente aquele cara que nega o que está acontecendo, né? Que nega a realidade, aí, que nega o perigo do vírus, né? Quem que vai para a praia? Vai para a praia, talvez, né? Aí eu posso até colocar aquele cara que às vezes ele pega o ônibus lotado, pega o trem lotado, aí ele fala assim, cara, não pode estar havendo uma pandemia, né? Porque eu pego o ônibus lotado, pego o trem lotado, não acontece nada, né? Então, de repente, às vezes a mídia bate muito nessa questão da praia lotada e do bar lotado, né? Mas o ônibus lotado, o trem lotado, hoje, por um acaso, eu vi na Globo, no jornal hoje, né? No jornal Hoje, mostrou lá um trenzão lotado, né? O pessoal de pendurado lá no trem. Mostrou um ônibus também cheio, lá um terminal rodoviário lotado de gente. Mas a mídia, de uma maneira geral, mostra a praia lotada e o bar lotado, né? Mas o ônibus lotado não mostra.
A escola, sendo obrigatória, ela propicia que esse ônibus, e que esse trem, e que esse metrô fique ainda mais lotado, né? Então, ele aumenta o risco de contaminação. E ainda dentro da escola, por exemplo, no bar. No bar, a pessoa tira a máscara dela para comer, tal, mas geralmente o pessoal coloca a mesa lá do lado de fora, né? Janelas abertas e tudo mais. Não que não tenha perigo, porque tem, né? Mas na escola você não tem essa possibilidade de, por exemplo, você sair da sala de aula e ir para o pátio, porque se você for e o outro professor for e o outro professor for, não dá para dar aula, então você tem que ficar dentro da sua sala. Dentro da sua sala, você vai ficar ali 1 hora e meia, 2 horas, com uma pessoa só, né? Ou com 3, ou com 4, ou com 5, ou com 10, né? E se tiver uma pessoa ali contaminada, você vai ficar esse tempo todo com essa pessoa, né? Essas pessoas que estão dentro da escola, elas não trocam a máscara, né? E a máscara, depois de 2 horas, depois que ela fica úmida, ela não tem mais eficácia nenhuma, né? A máscara de pano já tem uma eficácia reduzida. Depois de úmida, ela tem uma eficácia menor ainda. Então, o risco de contaminação é alto, é grande. Se você tem a possibilidade de fazer o estudo remoto, por que as pessoas vão se arriscar no estudo presencial, né? Dentro da sala de aula? Agora, o boteco, o cidadão, ele poderia não ir. Não é obrigatório ele ir. Na escola, não existe essa opção de não ir, porque se o aluno não for, ele toma falta, ele pode perder o ano. Se o professor não for, ele toma falta, ele pode perder o salário, pode ter um processo administrativo, pode perder o emprego, não é? Então, ele é obrigado a ir. O aluno é obrigado a ir. Na praia vai quem quer, no bar vai quem quer. As pessoas têm que ter consciência, né? Então, você não pode obrigar uma pessoa a sofrer, a correr um risco de se infectar, de infectar sua família e tudo mais. Por isso que o retorno às aulas, ele é desumano nesse sentido, né? Aí o governo colocou o seguinte, não, mas nesse momento que a pandemia está em alta, só vão retornar para as escolas os alunos carentes, aqueles que precisam de alimentação e aqueles que estão tendo dificuldades com o ensino remoto. Então, você vai pegar esses alunos que já são penalizados porque estão com dificuldade de alimentação, né? E vão expor esses alunos a pegar um transporte, né? Ou a ficar dentro da escola num ambiente fechado, correndo o risco de se contaminar. Por que já se sabe que esse aluno tem dificuldade? Por que não se dá uma cesta básica para essa família? Né? Por que não se dá um vale alimentação para essa família? Por que não se dá um voucher para essa família fazer compras? Né? Ao invés de expô-la ao risco, ao invés de expô-la à contaminação. Né? Por que ao invés de essa família que tem dificuldade de acesso à internet, por que não se providencia o equipamento necessário para que essa família tenha acesso à internet? Por que se obriga essa família a ir à escola? Não seria um caso pensado de realmente exterminar essa família, de colocar essa família no risco de morrer, de ser eliminada da sociedade? Não é uma política genocida, né? Então, infelizmente, essa política que as pessoas estão defendendo, muitas vezes, né, influenciadas pela mídia, né, dizendo que na Europa as escolas abriram na Europa, mas fecharam. A Itália fechou as escolas. Essa parte, por exemplo, que abriu, a mídia mostrou, abriu. Mas na hora que fechou, a mídia não mostrou, né? E estão fechadas. Então, esse que é o problema, né? As pessoas muitas vezes defendem a volta à escola, e é uma minoria, tá? Porque a maioria dos pais realmente não está mandando os filhos para a escola. Mesmo quando a escola faz a convocação lá, fulano tem que vir para a escola porque não fez atividade, ele não vai, tá? A maioria das famílias não está mandando. Mas existem aquelas famílias que, influenciadas pela mídia, influenciadas por essas questões que você colocou, o bar está cheio, a praia está cheia, né? Então, são levadas a acreditar que deveria ser assim, né? A gente ainda tem o discurso negacionista do secretário de Educação, que inclusive brigou com o secretário de Saúde, né? O secretário de Saúde falou, gente, não tem que ter aula presencial, né? O secretário de Educação quebrou o pau com ele lá, porque ele defende que tenha. É um genocida, né? É um negacionista. A mesma coisa o Dória, né? A mesma coisa o Bolsonaro, né? São pessoas que não se importam realmente com a vida da população, né? Sim, e também tem outro argumento, né, que eu vejo bastante, né, principalmente do movimento que está pedindo esse retorno, né, eu acho meio, vou desabafar agora, acho meio curioso, né,
esse pessoal, né, de elite, esse pessoal, né, mais rico, que nunca se preocupou com a educação pública, agora está preocupado, né? Bem curioso, né? O, falando, né, da questão que as crianças estão sofrendo abuso, estão com problemas psicológicos, né? Estão carentes, por exemplo, dessa questão do almoço, né, que de fato existe, muitas das crianças comem e almoçam e jantam, né, nas escolas, né? E eu queria que você falasse um pouco em relação a isso, né, também. A gente não pode negar que essas questões são verdadeiras, elas são reais, né? A gente, na escola, a gente detecta casos de abusos, a gente detecta crianças que são espancadas, que sofrem violências domésticas, a gente detecta, né, a questão de abusos sexuais. Infelizmente é uma realidade, isso acontece mesmo. Agora, será que o retorno às aulas, né, numa situação como nós estamos vivendo, com risco de infecções, risco de morte, porque a Covid, ela deixa, ela quando até a pessoa que não teve nenhum sintoma, né, está acontecendo agora uma, uma reação aí que está sendo chamada por enquanto de Covid longa, né? O que é essa Covid longa? A pessoa teve a Covid e não teve reação nenhuma, mas aí daqui a pouco essa pessoa tem um infarto, essa pessoa tem um problema no rim, essa pessoa tem um problema no pulmão, né? Mas como ela teve Covid, não teve nenhum sintoma, não teve febre, não teve tosse, não teve nada, mas deu lá que estava positivo para a Covid. Ela vai ter mais tarde, né? Mais tarde ela vai ter o sintoma, né? E sem falar dos problemas de memória, problemas neurológicos e tudo mais, que já estão sendo associados às pessoas que tiveram Covid e mesmo as que não tiveram sintomas, né? Então é uma doença grave, é uma doença que é desconhecida, né, mas que agora estão sendo conhecidos os seus efeitos, a sua forma, e está se tendo conhecimento que é uma doença muito grave. E aí você pega esse aluno que sofre abusos, que tem uma série de problemas. Por que não existe uma política, por exemplo, de médico da família, né, de um médico que vai visitar as famílias, né, que vai fazer uma entrevista, por exemplo, nós estamos preocupados com os danos psicológicos dos alunos. Quantos psicólogos foram contratados para trabalhar nas escolas? Né? Até que ponto que essa preocupação com o psicológico dos alunos e dos professores é verídica? Né? Eu tenho notícia que aqui em São José foi contratado, me parece, um psicólogo para atuar em toda a rede. São 84 escolas, me parece que tem um psicólogo para atuar, né? Nas 84 escolas. Então a gente vê aí a enorme preocupação que o Estado tem realmente com o psicológico das crianças, né? Estou sendo irônico porque realmente dá raiva, chega a dar raiva essa hipocrisia, né? Da forma como está sendo colocado. A gente tem que ter políticas públicas no sentido de prevenir a violência doméstica, no sentido de orientar alunos, de orientar as mulheres, né? Que hoje são grandes vítimas aí da violência doméstica. A gente tem que ter políticas de assistência social que atenda as famílias carentes, né? Que hoje não acontece. A gente vê aí um governo que usa as pessoas que dependem do Bolsa Família como reféns, né? E infelizmente não é só esse governo, mas já aconteceu antes, né? Então a gente precisava realmente de políticas de assistência social que acompanhassem as famílias, que vissem a necessidade das famílias, e não cabe à escola fazer isso, né? Evidentemente a escola pode trabalhar como auxiliar nesse sentido, mas não é o papel da escola fazer isso, né? A outra questão é a mãe precisa trabalhar e não tem onde deixar as crianças. A escola não é creche, a escola não é depósito de criança, né? A escola é um lugar onde as pessoas vão aprender de uma maneira sistematizada, né, os conhecimentos que a humanidade acumulou até hoje, né? Então a função da escola teria que ser essa, de educar, de complementar a educação, né, de dar uma formação, de socializar, né, de ensinar como se portar na sociedade, de ensinar a entender a política, de ensinar a ter um pensamento crítico, a procurar entender a sociedade, né, a entender o que é uma classe social, né, a entender por que a sociedade é dividida em classes, enfim.
a função da escola seria de ensinar para as pessoas o que é a sociedade e como viver na sociedade, né? Não de ser creche, não de ser depósito de aluno, não de ser o lugar de assistência social, não de ser o lugar de assistência psicológica, mas como complemento a essas políticas que já deveriam existir, né? Então, eu acho que essa discussão ela é válida, mas ela tem que ter um outro viés, né? Não é a escola que é o protagonista desse propósito. E outra coisa, né? Essa elite, ela está preocupada justamente com o fato da empregada dizer que não pode ir trabalhar porque não tem onde deixar a sua criança, né? Então, ela quer que a escola pública abra para a empregada poder pegar o ônibus lotado e ir trabalhar, né? Então, a preocupação delas não é realmente com o ensino, não é com a educação, tanto é que a gente vê a situação de penúria que se encontra a educação pública, né? Nunca houve essa preocupação. Então, uma tremenda hipocrisia dessas pessoas que defendem a volta às aulas na situação em que nós nos encontramos agora, viu, Guilherme? Não tem outra forma de colocar esse assunto, porque essas pessoas realmente não se importam com nada do que elas dizem que se importam, infelizmente. Sim, você falou um pouco do Dória e do Bolsonaro, né? Citando aqui também a questão do Felício, né? Essa que a gente viu, né, que nesse último período existiu uma rixa, né, no Bolso Dória, né? O Dória se separou do Bolso, né? E eles estão se apresentando como opositores, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, se essa reabertura das escolas, né, mostra um caráter demagogo do Bolsonaro, do Dória, e mostra que o Dória tem muito mais semelhanças do que diferenças com o Bolsonaro. Olha, você tocou no ponto. O Dória é muito mais parecido com o Bolsonaro do que qualquer outra coisa. Eles compartilham dos mesmos valores, né? Eles têm a mesma visão de mundo. O Dória é mais articulado, né? O Dória ele é mais polido, né? O Dória ele coloca melhor os pensamentos, né? Mas são ambos farinha do mesmo saco, né? O Dória ele é até pior, né? Porque algumas pessoas acabam se iludindo pela forma como ele fala, né? E essa questão, por exemplo, da luta pelas vacinas, né? A forma como ele se desdobrou no sentido de conseguir vacinas. Mas veja só, né? Ele traz a vacina, mas a vacina não dá para todo mundo, né? As pessoas não estão imunizadas. O certo seria fazer um lockdown, né? Fazer um distanciamento social rígido para que não houvesse a contaminação das pessoas, mas o tempo inteiro ele flexibiliza, né? Ele fala, olha, precisa fazer, mas aí daqui a pouco ele vai lá e fala, não, mas as igrejas não precisam, não, mas as escolas não precisam, não, mas a academia não precisa, não, mas os bares podem abrir até 10 horas da noite, né? Como se o vírus, por exemplo, ele só começasse a trabalhar depois das 10 da noite, né? Ele só faz turno depois das 10 da noite. Então, Tem o uma lockdown hipócrita, né? da O lockdown madrugada. das 10 às 5 da manhã. Então, aí, nesse horário, o vírus está liberado. Então, o vírus já se dá por satisfeito, né? De trabalhar só de madrugada, tal, é tudo de bom para ele, né? E ele pode descansar durante o resto do dia. Ele agradece muito ao Dória por isso. Então, olha, Guilherme, Dória e Bolsonaro realmente pode dar a mão, sair andando, os dois são iguaizinhos, não tem diferença de um para o outro, a não ser o fato de um ser um bronco, né? É um cara que, não estou dizendo que ele é burro, ele não é, ele é muito esperto, ele é esperto demais, né? E eu acho que um dos problemas da esquerda é acreditar que o Bolsonaro é burro e ele não é, ele é sem cultura, né? Ele é um cara que acho que nunca leu um livro na vida, mas ele é um cara muito esperto, ele tem uma sagacidade, assim, ele consegue escapar igual um sabonete, né? Eu acho que ele é um cara muito mais esperto aí do que muita gente que se diz esperta, né? E o Dória é também um tremendo demagogo, né? Ele é um cara que tem um discurso que consegue enganar muita gente, né?
mas quem é atento, quem realmente está vendo aí a situação em que está colocada, né, sabe que o Dória, o Felício Ramute, o Bolsonaro, eles não estão nem um pouquinho preocupados se as pessoas vão viver ou vão morrer, né? Eles acham que tem que morrer quem tem que morrer, porque são as pessoas que têm comorbidade, porque são os mais idosos, porque são aquelas pessoas que já têm doença, né? Então, paciência, essas pessoas tinham que morrer mesmo, né? E ignoram completamente a situação, né? Agora que a gente tem aí uma nova cepa que está matando jovens, está matando gente que não tem comorbidade, enfim, né? Mas eles não se incomodam nem um pouco com isso. Então, Bolsonaro, Dória, Felício, tudo farinha do mesmo saco. Nenhum deles realmente se preocupa com a vida do trabalhador, nem melhorar a situação do trabalhador. E o trabalhador deveria banir essas pessoas das eleições, né? O trabalhador deveria não dar nenhum voto, igual fez com o Alckmin, né? O Alckmin achava que ia ser eleito presidente, não teve nem 4% de votos, né? Que foi uma bela lição, né? Mas infelizmente foi eleito o Bolsonaro com essa praga, né? Com todo respeito às pragas, né? Essa praga aí que está nos infernizando a vida, É, infelizmente. o professor, outra questão que eu queria levantar aqui é em relação à questão, né, da precarização do trabalho, mas especialmente a precarização do ponto de vista, né, da, dos funcionários da educação, excluindo o professor, né, eu digo os funcionários da limpeza. Eu Nossa. recebi, eu recebi relatos aqui de professores que tá bastante complicada essa questão, né? Como que tá aí nas escolas de São José? Você tocou num ponto que que demonstra assim, os absurdos desse governo, né? Quando iniciou a pandemia, o governo Dória encerrou um contrato com várias empresas terceirizadas e desempregou muita gente, né? As escolas ficaram sem merendeiros, ficaram sem faxineiras. E agora, esse é um dos problemas também da escola, viu, Guilherme? Porque não tem funcionários na escola. Você tem pessoas que foram subcontratadas, tá? As empreiteiras aí que foram contratadas pelo governo, as empresas de terceirização, elas subcontrataram pessoas aí que estão trabalhando 4 horas por dia dentro da escola, né? Estão ganhando um salário de fome, né? Estão ganhando menos do que um salário mínimo, do que um salário necessário para a sua subsistência. E essas pessoas têm que fazer o trabalho de 2, 3, né? Porque tem que estar o tempo inteiro higienizando, passando álcool nas carteiras e passando, limpando o corredor e varrendo. Essa pessoa não para um minuto, tá? Não tem tempo para nada e ganha um salário de miséria, né? Tem que pegar ônibus lotado e tudo mais. Então esse é mais um lado bastante desumano aí que é mostrado, né? E assim, e essas pessoas ficaram um tempo desempregadas, né? Porque o governo simplesmente rompeu o contrato e as empresas mandaram essas pessoas embora. Na época que era mais necessário, né? Quando começou a pandemia, essas pessoas foram completamente abandonadas aí ao Deus dará, né? E agora elas são super exploradas, né? Dentro das escolas, tendo que fazer um trabalho além das suas forças e ganhando um salário que não dá para suprir as suas necessidades, né? Então, realmente, André, desculpa, Guilherme, você tocou num ponto aí que é uma outra calamidade que está acontecendo dentro da escola, infelizmente. Sim, e em relação à questão, você falou do papel da mídia, né? A gente acompanha a própria mídia falando, né, que ela é contra o Bolsonaro, existe umas críticas, né, contra o governo. Essa questão da reabertura, né, mostra um lado hipócrita da mídia, porque ao mesmo tempo, né, que eu vejo, por exemplo, a Globo falando contra o Bolsonaro, eu vejo também, acho que o Pedro Bial fazendo um discurso, assim, falando, né, da questão da reabertura, como assim o Brasil não pensou a reabertura das escolas, né? Queria que você falasse um pouco em relação a isso. São as contradições, né, que quem está mais atento percebe. A mídia tem dono, né? O dono da mídia é um capitalista. O Bolsonaro ele tem aplicado uma política que é o que o capitalismo quer, diminuição dos direitos trabalhistas, né, precarização dos direitos trabalhistas,
a desregulamentação da economia, privatizações, a questão dos commodities, né? A ampliação aí das exportações de commodities, né? E essa questão do desmatamento e tudo mais é uma preparação para que o Brasil amplie os seus campos de plantações e possa, o agronegócio possa gastar cada vez menos, né, com a questão do enriquecimento de terras, porque aí você pega uma terra que foi recém-desmatada, né, que é uma terra ainda rica em nutrientes e tudo mais, que pode ser utilizada para plantação, então você não precisa de investir em insumos, né, então você aumenta os lucros, dessa forma você aumenta o retorno do capital investido, né. Então o Bolsonaro ele faz espalhafatosamente, de maneira destrambelhada, né, de maneira não muito sutil, mas ele faz exatamente o que os magnatas aí, da comunicação, inclusive, querem. Então, eles têm uma contradição. Se, por um lado, eles não concordam com as falas do Bolsonaro, por outro lado, eles concordam com a política do Bolsonaro. Né? Então, por isso que o Bolsonaro não cai. Não tem um processo de impeachment que vingue contra ele. Né? O Rodrigo Maia, apesar de agora se declarar inimigo do Bolsonaro, sentou em cima de 65 processos de impeachment. Né? E por que a mídia não faz realmente uma campanha maciça de impeachment? Né? Porque o Bolsonaro atende os interesses, né, dos grandes capitalistas. Né? A direita é isso aí, não tem como a gente dizer, não, o Bolsonaro é extrema-direita, ele não é... Mas a política que ele está aplicando é a política liberal, é a política neoliberal, é a política do momento, é a política que as pessoas que hoje detêm o poder econômico no país sempre quiseram, sempre sonharam. Né? A Dilma, por exemplo, ela tentou aplicar essa política, mas ela não tinha o apoio do Congresso, ela não conseguia fazer uma articulação dentro do Congresso, então ela não conseguia aplicar essa política, ela caiu. Né? Se foi golpe ou não foi golpe é outra história, mas o fato é que ela sofreu um processo de impeachment porque não tinha o domínio da situação como o Bolsonaro tem, como o Temer teve. O Temer teve uma popularidade que só ele e o cachorro dele apoiavam o governo, mas ele continuou lá. Né? Ninguém mexeu com o Temer. Né? O Temer foi até o finalzinho do mandato, mesmo com todo mundo falando impeachment, o Temer, não sei o quê, processo, não sei o quê. O cara ficou lá, tá livre, leve, solto, andando pelo Brasil inteiro aí, ninguém mexe com ele, né? Não aconteceu nada. Por quê? Porque ele cumpriu a política liberal, ele tentou fazer a reforma da Previdência, não conseguiu, e o Bolsonaro entrou lá e conseguiu, né? E a reforma administrativa, talvez ele consiga fazer, enfim, né? Porque ele tem o apoio da burguesia, né? Ele tem o apoio dos grandes capitalistas. Então a mídia vive essa contradição. Se por um lado ela não gosta do discurso do Bolsonaro, porque dá muito na cara, eu acho que é por isso que não gosta, que dá muito na cara, entendeu? Eles não gostam de coisa que dá na cara, assim. Mas, por outro lado, eles adoram a política do Paulo Guedes, eles adoram a política econômica do Bolsonaro, né? Então, dificilmente eles vão realmente fazer uma batalha aí para que o Bolsonaro caia. Aliás, inclusive, a esquerda vai fazer isso também com força, com ímpeto. Eu acho que essa história de fora Bolsonaro é só da boca para fora, não existe movimentação. A esquerda brasileira está acreditando que quanto pior, melhor. Né? O Bolsonaro fazer do Brasil uma terra arrasada, provavelmente vai eleger aí presidente de esquerda nos próximos 60 anos. É isso que eu ia falar com você. Você tocou num negócio interessante que a gente podia entrar um pouco, né? Inclusive, não sei se você está acompanhando, professor, o Lula agora está legível, né? Acabou de sair uma decisão do Fachin, do STF, dando a legibilidade do Lula. A esquerda não está errada em depositar essa confiança somente em 2022 só, né? Com certeza. Inclusive, né, eu comentei isso com um professor de uma universidade estadual de Londrina, né? Eu vejo que, por exemplo, essa história, né, de não vamos fazer manifestações agora, tudo bem, eu entendo, né, todas as restrições que existem, né, pode acabar meio que
depositando a confiança em 2022. Mas só que a pergunta que eu faço é que país que a gente vai encontrar em 2022, né? É, então eu queria que você comentasse um pouco isso, já que você tocou, né, nesse assunto. É um assunto espinhoso, né? Porque o que acontece? O Lula, ele é um líder, né? Isso em conteste. Mas ele é um líder que direciona a luta dos trabalhadores para o campo democrático burguês, né? O Lula, ele declarou várias vezes que se ele não acreditasse na justiça, ele faria a revolução, né? E dessa forma ele lesa os trabalhadores, né? Porque leva os trabalhadores a acreditarem na justiça. Você veja bem, o Lula, ele foi condenado sem provas, né? E eu não acho que o Lula seja uma pessoa inocente, né? Porque a gente tem lá a questão do mensalão, por exemplo, né? O mensalão ele foi articulado para fazer a reforma da Previdência, né? E ele passou o primeiro pontapé da reforma da Previdência, que depois acabou com a aposentadoria aí dos trabalhadores na prática, né? Começou com o Lula, né? E o mensalão foi para esse fim. Foi para comprar deputados para votarem pela reforma da Previdência, né? Então ele é um cara que tem culpa no cartório, sim, né? Mas ele caiu nas mãos de um incompetente que é o Sérgio Moro, né? De um incompetente, negacionista, de um ser abominável também, né? É o outro. E aí o que acontece? Essa justiça que o Lula confere confiança, que o Lula confia, ela levou 2 anos para verificar, 2 anos ou mais, né? Que a Lava Jato já tem 4 anos. Essa justiça levou 4 anos para verificar que aquilo que a Lava Jato estava fazendo era irregular, né? Não atendia sequer o processo legal burguês, não atendia sequer os trâmites mais básicos da legislação, né? Então, essa justiça que o Lula confia, ela faz essas coisas. Agora, o Lula, que é um cara, né, que foi presidente da República, é um cara conhecido mundialmente, tem acesso aos melhores advogados, é um cara cheio de grana, né, levou esse tempo todo para provar que existia problemas na sua condenação. Agora, você imagina um preto pobre da periferia que o policial não vai com a cara, ele pega esse cara, joga dentro do camburão, leva para a delegacia e diz, ó, peguei esse cara com droga e com arma. E o cara vai para a cadeia sem nunca ter feito nada, né? Esse cara ele não tem chance nenhuma de defesa, esse cara não tem absolutamente como se defender, né? E o Lula diz que confia na justiça, né? O Lula foi o cara que implantou as UPPs lá no Rio de Janeiro, que deu maior força para as UPPs lá, que são responsáveis, né, pela morte mais famosa, aí, que é do Amarildo, né, que foi torturado, morto, e o seu corpo desapareceu, né? Então, o Lula ele trabalhou para que isso acontecesse, né? O Lula ele foi um cara que, durante seu governo, nunca os banqueiros e os empresários ganharam tanto dinheiro, né? Ele trabalhou para a burguesia, né? E o trabalhador ficou com as migalhas. Ah, mas o trabalhador ele teve acesso à Minha Casa Minha Vida. Sim, está pagando até hoje, né? Ele comprou lá a sua casinha para pagar em 15 anos, 20 anos, está pagando. Ah, mas ele teve jeito, teve acesso ao FIES. É verdade, né? Muitos agora estão inadimplentes, né? O cidadão foi lá, fez o seu curso na faculdade, financiado pelo FIES, e não conseguiu emprego, né? E está devendo o FIES. Né? Então, o que o Lula fez, afinal de contas? O Bolsa Família. Ele usava como moeda de troca, né? Para formar um curral político, né? Então, de repente, a esquerda coloca, né, o vigente comemorando, o Lula está elegível e tal. Mas o que ele realmente vai resolver para a classe trabalhadora? Né? O que vai adiantar? Né? A gente vê, por exemplo, o que aconteceu aqui no Pinheirinho. Né? Quando o Pinheirinho aqui foi atropelado pela polícia militar, né, que usou tratores e tudo mais para derrubar as casas do Pinheirinho, era um governo federal do PT. Por que o governo não interviu aqui e comprou o terreno, ou exigiu que a prefeitura cumprisse a sua parte e cobrasse os impostos do Najinarras? Por que o governo do PT não fez nada? Né? Por que não interviu? Por que os advogados do PT não vieram defender o Pinheirinho? Por quê? Né? Sendo que era um caso conhecido no mundo inteiro.
né? O mundo inteiro estava falando do Pinheirinho, do que estava acontecendo aqui. Então, não há por que o trabalhador colocar suas esperanças em 2022, nem em Lula, nem em Ciro Gomes, nem em Haddad, nem em Bolsonaro, nenhum desses, porque nenhum desses realmente está disposto a defender a classe trabalhadora contra os interesses da burguesia. Nós precisávamos realmente, né, de repensar esse sistema eleitoral, onde somente quem tem dinheiro consegue aparecer, consegue ter o seu nome lá como elegível, né? Isso não é absolutamente democrático, né? A maior parte da população fica completamente excluída desse processo, à mercê de uma mídia que manipula as informações de maneira a direcionar a pessoa a votar nesse ou naquele, né? E as pessoas não buscam os seus interesses porque não sabem nem quais são os seus interesses ou o que as favorece, porque são o tempo inteiro ludibriadas e enganadas. Isso não é de maneira nenhuma democrático, né? Então, infelizmente, a esquerda, né, ela aposta mesmo numa terra arrasada, né? Ela quer que Bolsonaro faça o que ele bem quiser, né? Que ele apronte muito mesmo, que ele extermine uma parte do povo, né? Para que, de repente, a esquerda chegue lá no futuro, tá vendo? Se vocês votarem em alguém que não era de esquerda, olha o resultado aí, né? E aí a esquerda consiga se perpetuar, né? Um projeto de poder. Eu acho que, infelizmente, né, alguém que tenha outros elementos aí fala, não, Ednoel, você está errado, porque a esquerda está fazendo algo de concreto para barrar Bolsonaro. Aí me aponta, porque eu não vi. Até agora eu não vi. Não sei se eu estou mal informado, né? Porque eu, sinceramente, não vi. Você sabe de alguma coisa, Guilherme? Que Eu, tenha sido feita aí? boa parte da esquerda eu vejo que está apoiando, né, muito a via institucional, até o próprio impeachment, por exemplo, né, é uma confiança absurda no Rodrigo Maia, né, a gente teve agora as eleições da Câmara, houve uma lei à Roça, enfim, eu compartilho de uma visão não, digamos assim, totalmente alinhada, mas assim, de uns É por 90%, aí, né? de uns 90%, né? Ah, tá. Professor, Tá bom. agora para Uhum. encerrar a nossa entrevista, porque eu daqui 15 minutos eu vou começar uma outra, Uou! eu queria que você falasse um pouco, né, quais estão sendo as dificuldades dos professores, dos alunos, né, nessa questão do ensino remoto. Então, os professores, de uma maneira geral, estão tendo dificuldade com a tecnologia, né? É o que a gente vê muito aí. O governo criou alguns sistemas, algumas plataformas aí para gente trabalhar e adquiriu outras também, né? A gente tem aí algumas empresas de, de, de grande, assim, né? A Microsoft e a Google, né? Vou direto ao ponto, que estão fornecendo plataformas para a gente trabalhar e tudo mais. Mas o fato é que muitos professores não têm equipamento, né? Que deem conta de fazer esse trabalho, né? E também os alunos, muitos alunos não têm equipamento, e às vezes tem equipamento, mas não tem internet, né? Que nem no meu caso, eu tinha uma empresa aqui que fornecia internet para mim, mas a internet caía toda hora, todo momento. Aí, enquanto eu não troquei de empresa, agora melhorou, né? Mas não vou fazer merchan, não. Mas às vezes você tem o equipamento, mas a internet não ajuda. Então essa é uma dificuldade muito grande, né? E a outra coisa, você usa equipamento seu, né? O governo agora abriu uma possibilidade aí das pessoas comprarem o computador financiado em 24 vezes, mas o governo vai pagar financiado. Você compra o negócio, depois o governo paga para você em 24 vezes e não paga todo o valor, paga R$ 2.000 no máximo, né? Então, você comprar um computador de R$ 2.000 tem que ser um computador fraco, né? Não é um computador realmente que vai atender essa necessidade de você fazer um gráfico, ou você fazer um vídeo, ou editar um vídeo, alguma coisa assim, que é uma demanda que tem acontecido, né? E muitos professores não conseguem fazer isso, né? Não tem essa desenvoltura tecnológica toda. E os nossos alunos, eles têm muita desenvoltura com games, né? Com jogos. Mas aí, quando você fala de
uma planilha, um texto, alguma coisa assim, aí o negócio complica. Você tem que explicar passo a passo como é que faz para abrir, como é que faz para instalar, como é que faz tudo, né? Então, essa falta de educação tecnológica, vamos dizer assim, é uma das questões que está pegando muito. E o pior de tudo, né? Aluno que não tem realmente o computador, não tem o celular, né? E tem professor também que não tem o computador, não tem o celular, né? Ou se tem o celular, é um celular antigo, que não comporta muitas das plataformas aí, não dá para você abrir um Meet, não dá para você abrir um Zoom, não dá para você baixar muitos grupos de WhatsApp, né? Eu, por exemplo, o meu celular aqui, todo dia eu tenho que fazer uma deletar vários arquivos, porque o celular toda hora avisa que está acabando o armazenamento, né? Então tem que deletar arquivo, deletar aplicativos, né? Porque eu precisaria de ter um equipamento para trabalhar com o ensino remoto, mas eu estou usando o equipamento. Eu acho que os professores todos estão assim. Agora o governo do estado está dando um chip, né? E aí esse chip você tem 3 GB de internet, aí, segundo a propaganda que o estado mandou, né? 3 GB de internet não dá nem para o refresco, né? Não dá. Para você subir vídeo e essas coisas, tudo bem que tem tem dados patrocinados, tem algumas plataformas aí que estão com dados patrocinados, né? Mas mesmo assim é insuficiente. Mas vem o chip, mas não vem o aparelho também, como é que você faz, né? Então, ou seja, o professor ele está tendo que se desdobrar, aprender coisas que ele não sabia fazendo, né? Ele está tendo que readequar, readaptar completamente a forma de trabalho. O contato com os alunos agora é intenso, né? Porque domingo, 11h30 da noite, tem aluno mandando atividade, né? Aí, e tipo assim, né? Às vezes você fala, putz, esse aluno não tinha mandado nada até agora, né? Vou dar um oi para ele. Então você fica, por mais que você fale, eu não vou atender esse cidadão 11h30 da noite, domingo, o que é isso, né? Mas você fica, nossa, esse cara não tinha falado, não, vou dar uma força para ele aqui, quem sabe ele, né, engrena agora, vai. Então você fica sensibilizado. Então essa é a dificuldade que a gente está tendo, Guilherme. A coisa está indo nesse pé aí, viu? Sim. Professor, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. Acho que o papo, né, se estendeu um pouquinho, mas foi muito bom, Mas foi bom. né? Acho que, além de ser muito bom, também foi muito importante. Acho que as suas colocações, assim como outras colocações de trabalhadores da educação, também a gente teve a entrevista aqui com o Gianazzi, né? É, e outras pessoas que estão aí na educação, né? Acho que foram de extrema importância, né? Então eu quero agradecer, né, a sua participação, a paciência, né? Infelizmente deu atrasado um pouquinho, né? Peço desculpas. E aí eu passo para as considerações finais. Bom, Guilherme, eu só tenho a agradecer a você também, a sua paciência, né? Eu tenho às vezes esse costume de me estender naquilo que eu estou falando, né? Eu acho que é coisa de professor mesmo, né? E eu quero agradecer a paciência também de quem nos assistiu, né? Eu estou às ordens, viu? Para a gente discutir esses assuntos relacionados à educação. Evidentemente, a gente não sabe tudo, a gente tem um ponto de vista a respeito dessas questões, né? Existem, evidentemente, pontos de vista diferentes e eu acho que a gente contribui para o debate de alguma maneira e a gente quer contribuir no que for possível, tá? E eu agradeço a abertura desse espaço, né? Fico feliz que tenha esse espaço para a gente poder debater esses assuntos importantes, né? E vamos divulgar o seu canal aí para que as pessoas tomem conhecimento de que existe esse espaço, né? E que é uma tribuna aí para as pessoas que têm algo a acrescentar nesses assuntos do nosso dia a dia aí que são fundamentais. Muito Então, obrigado, viu, Guilherme? Valeu. sim, então, professor, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a você que está nos assistindo, né, esse vídeo, né? Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates, curta, né, esse vídeo, outros vídeos que serão produzidos, né?
além de compartilhar nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, curtir a nossa página no Facebook, né, e seguir a gente no Instagram. Então, professor, muito obrigado, né? Está encerrado mais uma entrevista do Mesa de Debates. Até a próxima, pessoal. Fui.